sexualidade dentro da Eu ia te falar igreja. disso É, também. quando a gente se trata de, mas é, e os gays dentro da igreja, como que vocês fazem? Como que vocês recebem? Porque há uma forma diferente de se pensar, né? E sendo muito sincero, lá na nossa igreja, cara, existem pessoas que, né, têm uma certa dificuldade de compreender a sua sexualidade no se tratando desse sentido, né? E umas já têm as suas convicções e tudo mais. E, cara, lá aparece. Sempre vai. E existem uns que eles estão lá junto com a gente que faz coisas, cara, que assim, outras pessoas não fazem. E a gente acaba se surpreendendo, porque às vezes Sim, as coisas elas vêm das pessoas que a gente menos menos espera. espera. E é um assunto importante também ser abordado. E também gera aquela questão, né? De pecado, né? Eu acho que, tipo assim, pecado ele é pecado. Mas só que tem uma diferença de consequência. Mas só que às vezes umas coisas que eu não concordo, às vezes a pessoa fica tão preocupada em julgar o próximo, principalmente numa situação dessa. Às vezes a pessoa Uhum. tão, nossa, que a pessoa julga a sexualidade da pessoa. Que é isso, é aquilo, tá errado, não sei o que tem. Mas só que aí você vai ver a pessoa traz a mulher, ou vice-versa, a mulher trai o marido. E tipo, é muito louca, Cara, né? é muito complicado isso, porque, por exemplo, o Giovanni, é, baseado numa visão bíblica, numa cosmovisão cristã, né? O ser humano, isso eu tô falando no que eu creio, tá? É, crendo na palavra de Deus. O ser humano, ele tem a sua natureza pecaminosa. O ser humano, ele tem os seus dogmas e nós, infelizmente, viemos, né, fruto de um pecado que aconteceu lá atrás, nos nossos primórdios, né? Então, como eu posso dizer isso para você? O pecado, ele é algo que precisa ser tratado, precisa ser ensinado, porque nós, como líderes da igreja, a gente não pode se omitir a falar sobre isso, a ensinar as doutrinas que a palavra de Deus nos ordena a fazer, porque senão a gente vai estar, como eu posso te dizer, fugindo daquilo que Deus nos ordenou, e a gente não pode se omitir, claro. Mas, Giovanni, uma coisa que a gente precisa entender no modo geral é que o pecado ele existe, tá? A natureza existe no homem e, cara, não tem pecadinho e pecadão. Como eu posso te explicar? Da mesma forma que uma pessoa ela é muito viciada em café e ela não consegue se controlar, não consegue ter um domínio próprio sobre aquilo, é, isso pode gerar um pecado, porque o vício ele na forma, na minha cosmovisão cristã, da forma que a gente acredita. E a pessoa que só de pensar em matar, ela já matou, então ela já transgrediu, né, ela já pecou. E a gente poderia usar vários outros exemplos, mas eu estou usando esses dois. Então, há pecadinho e pecadão. E independente do homem que traiu, da esposa que traiu, a pessoa que ela roubou, matou, assassinou, fez. Cara, não existe pecadinho e pecadão. Todos nós somos pecamos, não há um justo sequer, a palavra de Deus fala. E nós, como seres humanos, precisamos reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que falhamos, que erramos, que houve a queda, mas Deus, ele enviou o Filho dele para nos salvar e, mediante a fé, pela graça, nós somos salvos diante de Deus. Mas, Giovanni, a palavra de Deus nos declara que, nos ensina que o salário do pecado ele é a morte. E essa morte ela pode ser física como espiritual também. Sim. Por quê, Giovanni? Porque da mesma forma que não existe pecadinho e pecadão, a gente precisa entender que há consequências. São diferentes. Há consequências e são consequências diferentes. Dependendo do que você faz, aquilo pode te gerar uma consequência
muito negativa e maior do que alguma outra coisa. Ou seja, Giovanni, eu costumo dizer que aquilo que você planta, você colhe. E a lei da colheita, ela não falha. Existem pecados, não há pecadinhos, pecadão, mas existe, entenda todo mundo, que as consequências elas vêm. Pode dar um exemplo para nós, pastor? Por exemplo, Giovanni, uma pessoa que. Eu vou falar do café, porque eu gosto muito, mas uma pessoa que ela é viciada em café e ela toma, ela pode gerar um problema, né, de gastrite, alguma coisa que às vezes é, consegue se resolver de uma forma mais fácil, certo? Sim. Ah, pelo fato dela ser viciada no café ou em qualquer outra coisa, refrigerante, por exemplo, aquilo pode gerar, né, um problema que às vezes você consegue, né, a medicina tá aí, pode nos ajudar a resolver, ok? Mas, por exemplo, um homem que ele é casado e ele tem a sua esposa e tem seus filhos e ele comete um adultério, se relaciona com uma outra mulher e engravida aquela mulher, a consequência é muito maior. Por quê, Giovana? Primeiro, cara, ele tá destruindo o relacionamento, o casamento dele, a família dele, que a família é algo sobrenatural. A família é um propósito de Deus, cara. Então, ele está acabando com a família dele e acabando com outra família. E não só com isso, Giovanni, ele está colocando em risco a vida das crianças. Como um filho que ele nasce fruto, consequência de um ato desse, cresce, cara. Como que não cresce a cabeça de uma criança dessa? Poxa, meu pai engravidou minha mãe, só que ele era casado com outra mulher. E, cara, a criação, né? A infância ali, ela é algo de muita importância na vida das crianças. O filho, ele precisa ter uma estrutura familiar muito bem equilibrada. Um pai para poder instruir, para poder ensinar. Imagina a criança que ela cresce num ambiente desse. Ela consegue sim, Giovanni, vencer? Consegue, cara. Eu creio porque Deus ele é poderoso para transformar, para restaurar, para mudar situações. Cara, mas fruto de um pecado lá atrás de uma situação que fez, gerou uma consequência que às vezes a criança ela pode crescer com complexos. E esses complexos lá na frente pode gerar uma depressão, e essa depressão às vezes ela pode gerar, por exemplo, um- uma morte. Confundir Então, tudo aqui na vida cara, da criança. assim, a gente precisa entender que pecado é pecado e consequências são consequências. Certo? São dois exemplos que eu usei, né? Mas a gente tem dentre vários que a gente poderia abordar. Sim. Mas resumindo, são basicamente isso. Pecado, não existe pecadinho, pecadão, mas todo o salário do pecado é a morte e existem consequências que podem ser muito piores. Tem uma pergunta aqui, ó. Eu sou cristã e posso tomar uma cervejinha de final de semana? É pecado? É picado uma cervejinha no final de semana, pastor? Cara, Essa daí. vamos lá, né? Eu não sei o nome da pessoa. Maria Eduarda. Você, se dizendo uma pessoa cristã, eu acho que dificilmente você não faz parte de uma comunidade, de uma congregação. Porque o propósito de Deus é família, e uma família biológica e uma família espiritual, certo? Então, por exemplo, você faz parte de uma comunidade, né? E eu acredito que lá naquela comunidade existe um pastor. E eu acredito que seja um homem muito sério, muito coerente a Deus, que talvez se dedica muito à obra de Deus. E essa pergunta em si é algo que eu gostaria de responder da seguinte forma: procure o seu pastor e peça orientação direto para ele. Ele vai saber te orientar, ele vai saber te ensinar, ele vai saber te aconselhar da maneira mais coerente possível, porque dependendo do que eu for falar, ele pode gerar uma grande polêmica. Mas no modo geral, eu vou ser sincero para vocês.
Eu não aconselho pessoas que já teve problema com o alcoolismo a tomar uma cervejinha de final de semana, não. Eu, no geral, não aconselho. Eu vou te explicar o porquê, Giovanni. Porque eu já vi pessoas que vieram com esse tipo de argumento pra mim. Só que lá atrás tiveram problemas com álcool. E aí o cara, ele quer usar um argumento. Não, mas o texto fala pra gente não se embriagar. Então uma ou outra ali. Aí o cara, ele parte desse princípio e dessa ideologia. E aí o que acontece, Giovanni? Hoje ele toma um copo, amanhã ele toma 2, depois ele toma 3, aí ele toma 4. Aí vai ver, ele já está completamente dependente do álcool, completamente Novamente. viciado, desequilibrado e que para ele gera um grande problema na saúde, que pode trazer uma cirrose, pode trazer um outro problema, sabe, cara? Então, eu, no modo geral, não aconselho. Tá, você pode tomar? Você que me fez essa pergunta, eu vou aconselhar você a procurar o seu pastor, pedir para ele te instruir, porque eu acredito que ele é uma pessoa séria, porque está onde ele está, é uma responsabilidade muito grande.